Ó Senhor Jesus, ó Senhor, nos consagramos a Ti, Senhor, nessa noite. Senhor Jesus, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração. Senhor, queremos ouvir a Tua doce voz, Senhor. Fala para nós essa noite, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nos edifica, Senhor. Estamos aqui, Senhor, pronta para Te ouvir, Senhor. Senhor, usa a Tua serva, Senhor, para que a palavra, ela saia, Senhor Jesus, e venha edificar cada um de nós em nossas necessidades, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu abençoo essa reunião, Senhor. Senhor Jesus, e eu abençoo também cada irmã aqui presente, Senhor, com a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor Jesus, esperamos em Ti, Senhor. Ó nosso socorro bem presente, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Hoje nós vamos desfrutar de Salmos 127, versículos 2 e versículos 4. Vamos também vamos ver outros versículos, né? Mas os versículos-chave para esse assunto de hoje é Salmos 127, versículo 2 e versículo 4. Essa comunhão é baseada em algo que eu li de um teólogo chamado John Piper. Acho que é assim que fala, é Piper. Acho que deve ser Piper, né? Que em inglês eles gostam de mudar o I, fica com som de A. Então, eu acho que o nome dele deve ser John Piper. E eu estava lendo isso porque, eu não sei se as irmãs sabem, eu sofro de ansiedade. Graças a Deus, eu não tenho ansiedade generalizada, porque eu estou cuidando. Mas ela já afeta o meu corpo físico, não fica só, né, na mente, já afeta o meu corpo físico. E eu sempre busco ler coisas relacionadas à ansiedade. E eu lendo, buscando ler, então eu encontrei isso que eu vou compartilhar com as irmãs. E assim, foi Deus falando fortemente comigo. E eu creio que Ele vai falar fortemente também com cada uma de vocês nessa noite. O homem e o sono, né? Por que que Deus ele imaginou o sono? Por que Deus imaginou o sono? Se Ele nunca dorme, Deus não dorme. E por que foi que Ele imaginou o sono? Senhor Jesus. Por que foi que ele teve essa ideia? Ele teve essa ideia do nada? Não, eu vou criar o sono. Por que será que Deus criou o sono? Deus ele criou o sono pensando em mim e pensando em você. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus ele criou o sono porque o homem, ele gosta muito de se preocupar com o amanhã. O homem gosta de pensar no outro dia. O homem gosta de pensar no futuro. E a ansiedade, ela é relacionada ao futuro. Depressão é relacionada ao passado. E a ansiedade é relacionada ao futuro. Você não aguenta esperar. Você fica ansioso. Você fica ali desesperado. Porque você está com o futuro na cabeça, está com o futuro no coração. Então, Deus, sabiamente, ele criou o sono pensando em nós, né? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, fala que o homem ele ia se alimentar do suor, a partir do suor do seu rosto. Enquanto ele estava no jardim, ele podia comer à vontade. Ele não precisava fazer nada. O homem no jardim, ele só descansava. Ele cultivava, ele guardava, mas ele não se cansava. Mas quando o homem caiu, então, lá em Gênesis 3:17, o Senhor fala com o homem que por causa do pecado dele, a terra teria se tornado maldita, a terra se tornou maldita, e ele teria que laborar todos os dias para poder comer. Senhor Jesus. Então, o homem, por causa disso, ele se empenha para suprir as suas próprias necessidades. Esse é o pão da tristeza. Você tem que suar todo dia. Se você não suar, se você não trabalhar, o dinheiro não chega. Você tem que correr atrás. O dinheiro não chega, o que chega é as contas e as preocupações. Ó Senhor Jesus. Mas o sono foi uma maneira que Deus criou de dizer para o homem: você vai laborar o dia inteiro. Você vai laborar o dia inteiro. Mas se não for por minha vontade, nada vai acontecer. Então, eu vou pedir para as irmãs abrirem em Gênesis capítulo, ou Gênesis o que é? Salmos. Deixa eu pegar King James aqui. Salmos 127. Versículo 2. Se Sandra já tiver encontrado, eu vou pedir para Sandra ler esse versículo para a gente, Sandrinha. Lê aí para a gente.
Salmos 127, versículo 2. Abra o microfone, hein? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém. Amém, amém. Eu vou ler também esse mesmo versículo na versão King James atualizada, e diz assim: os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que ama, mesmo quando esses estão repousando. Esse versículo, quando eu li, que eu fui orar a ler, que eu comecei a pegar esse versículo e trazer para a minha vida, o Senhor foi falando fortemente comigo. Do que me adianta eu ir dormir tarde, preocupada? Do que adianta eu acordar cedo, porque, meu Deus, eu tenho que me sustentar, eu tenho que correr, eu tenho que. Se o Senhor, Ele dá, mesmo quando nós estamos dormindo, é Ele que nos sustenta. Nós vivemos nesse mundo e sim, temos uma rotina, temos um horário, precisamos bater cartão para aqueles que trabalham, né? Precisamos bater cartão. Mas não é o você ir trabalhar, é o seu interior, é a sua ansiedade. Ó Senhor Jesus, o sono é um dom de amor. O sono é um dom de amor. Ele é um dom de amor porque é frequentemente ignorado. Frequentemente ele é ignorado. Ele é desprezado pela labuta da ansiedade diária. A gente labuta tanto e a gente dorme. Se você for calcular o tempo que você dorme, o tempo que você trabalha, o tempo que você gasta trabalhando é muito maior do que o tempo que você dorme. O sono, ele é o antônimo, né? Ele é o oposto da ansiedade. Quem é ansioso não dorme. Quando eu comecei a ter crise de ansiedade, eu não dormia mesmo, faltava o sono. É tanto que quando eu preciso ir para o hospital, quando eu dou aquela crise de ansiedade que eu preciso ir para o hospital, o médico só passa remédio que dá sono. Eu chego em casa e durmo. Quando eu acordo, eu estou bem. Porque o sono, ele é totalmente contrário à ansiedade. Enquanto você está ansioso, você não está dependendo de Deus. Mas quando você dorme, ó Senhor Jesus, vamos continuar aqui. Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não devemos ficar ansiosos, mas descansar nele. Ó Senhor Jesus. Toda vez, irmãs, que a gente coloca a cabeça no travesseiro para dormir, nós precisamos nos lembrar: Senhor, eu posso dormir. Porque a gente sempre ora porque acordou, né? A gente ora: Senhor, muito obrigado por ter me dado mais uma vez o fôlego de vida, mais um dia, mais uma oportunidade para eu poder elaborar, para eu poder lutar. A gente sempre ora, lembrando que acordou, porque dormiu, tem muita gente que dorme e não acorda. Mas, para uma pessoa que é ansiosa, orar, porque está tendo o prazer de dormir, gente, é tocar realmente em Deus, tocar nesse dom de amor. Ó Senhor Jesus, Deus, ele colocou esse lembrete. Toda vez que a gente vai dormir, a gente tem que lembrar: eu vou dormir porque Deus vai cuidar de mim. Ele cuida de mim. Ó Senhor Jesus, eu devo confiar nele e não preciso ficar ansiosa. O sono é um lembrete diário. Deus, ele nos lembra que nós não somos deuses, não somos super-homens, não somos mulheres maravilhas. O sono é um lembrete de Deus que lembra que nós somos fracos, frágeis e mortais. Por quê? Vamos ver em Salmo 121, versículo 4, né? Salmo 121, versículo 4, ele diz o seguinte, eu vou ler na versão King James, tá? Diz o seguinte: certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Senhor não dorme. Ele não precisa dormir, porque Deus não se cansa. Ele é soberano. Ele é maravilhoso. Nele só há descanso. Então Deus, ele não se cansa. Quando fala ali dos 7 dias da criação, quando fala que no 7º dia Deus descansou, colocou aquela palavra porque na nossa língua portuguesa não tem uma palavra mais adequada para descrever aquela palavra em original. A palavra que mais combina é
Deus olhou para a sua obra, viu que tudo estava pronto e ficou satisfeito. Então, ele não precisou mais trabalhar. Ele não precisou mais dizer haja. Ele não precisou mais fazer isso, porque ele ficou satisfeito. Então, o versículo que fala que no sétimo dia o Senhor descansou, não é que ele ficou cansado e ele descansou. É porque ele ficou satisfeito. Descansar em Deus é satisfação. É ficarmos satisfeitos com o Deus que nós temos, Senhor Jesus. Aí vem aqui, né? Nós sofremos de uma doença crônica. Todos nós. Nós já nascemos com essa doença. É uma doença terrível. Que doença é essa? Pensar no dia de amanhã. Pensar no outro dia. Desde criança, a criança já fica sempre ela memoriza alguma coisa. As crianças não sabem, elas não sabem diferenciar assim, dependendo da idade, né? O que é hoje, o que é ontem. Para ela tudo é amanhã. Tudo é amanhã. Ela fala amanhã, amanhã. É ontem, mas naquele dia amanhã. Tudo é amanhã. A gente já nasce pensando no dia de amanhã. Essa é uma doença crônica. Mas e qual é o remédio? Qual o remédio para tratar essa doença? O tratamento dessa doença é diário, é todos os dias. É o descanso. É descansar. Quando nós descansamos, nós estamos tratando essa doença, de ficar pensando no dia de amanhã. É porque nós achamos que nós temos o controle. Achamos que temos o controle da nossa vida, do tempo, do trabalho, achamos que somos autossuficientes, achamos que o nosso trabalho é indispensável. Nós achamos tanta coisa. Nós precisamos tomar esse remédio. Precisamos aprender a descansar em Deus. Todos nós somos vencidos todos os dias quando o nosso corpo se cansa e é necessário dormir. Agora, pensem comigo, um magnata, um cara sucessão, cheio do dinheiro, ricão, que trabalha muito, que é todo cheio de si, todos os dias ele é vencido pelo sono, pelo cansaço. Todos nós, né? Quando nos achamos que somos alguma coisa, que somos fortes, que somos potentes, quando chega a noite, o Senhor manda o sono e nos mostra: você vai ter que dormir. Vença isso aí, vença o cansaço. Você não tem como vencer. Ó Senhor Jesus. O sono é uma parábola. Ele é uma parábola. Jesus, ele falava em parábolas e só dava a entender para aqueles que eram seus, né? Aqueles que estavam perto dele, que amava o Senhor. Então ali ele ia e descomplicava toda a parábola. Então o sono é uma parábola para todo mundo. Ele é uma parábola para todo mundo. Essa palavra mostra que nós somos homens fracos, frágeis e mortais, e mostra que Deus é Deus. Olha que parábola maravilhosa. Ele nos fala toda noite, o Senhor nos fala por parábola. Às vezes percebemos, às vezes não. Quando desfrutamos do Senhor no dia inteiro, que chega à noite, conseguimos perceber, conseguimos entender a parábola. O Senhor é Deus e nós não somos. Nós precisamos dele e por isso é que dormimos. Ó Senhor Jesus. Deus, ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas. Ah, eu vou ficar essa noite toda acordada. Deus, ele não fica impressionado com isso. Ele não fica impressionado quando a gente fica laborando. Ah, eu estou trabalhando muito. Deus, essas coisas não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é quando lançamos as nossas ansiedades sobre ele. Isso impressiona a Deus. Todas as minhas inquietações, quando eu lanço sobre ele, ele fica impressionado. E ele faz questão de divulgar para todo o universo: o meu filho depende de mim. O meu filho está me buscando. Ele está declarando que ele precisa de mim. E Deus fica muito satisfeito com isso. Ó Senhor Jesus. Então, quando nós dormimos, aguardando o amanhã, colocando o amanhã na mão de Deus, isso sim impressiona o coração de Deus. Ó Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Nós somos, irmãos, irmãs, como crianças. Nós nos comportamos como crianças, somos como crianças. A criança, quando vai no supermercado com o pai, né, ou com a mãe, que é pequena, a criança gosta de ajudar, ela quer ajudar. Então, ela vai e pede para segurar a sacola, mas a sacola é pesada. Então, o pai ou a mãe pega a sacola, dá, fica segurando junto. Na cabeça da criança, a criança está carregando peso. Mas, na verdade, quem está carregando o peso é a mãe ou o pai. Nós somos desse jeito, como crianças.
Nós ficamos querendo agarrar, ajudar Deus, querendo carregar os pesos. Mas o Senhor, Ele carrega o peso para a gente. A gente não precisa estar segurando, é só soltar a sacola. Quando nós vamos deitar e dormir, precisamos soltar a sacola e deixar Deus carregar essa sacola com as nossas ansiedades, com os nossos fardos. Ó Senhor Jesus. Para finalizar, né? Eu quero deixar para as irmãs aqui alguns versículos. Eu quero deixar para as irmãs alguns versículos. O primeiro versículo é Salmo 3:5. No Salmo 3:5 fala que o Senhor ele nos sustenta quando nós estamos acordados, mas ele também nos sustenta quando estamos dormindo. É o mesmo Deus e ele nos sustenta do mesmo jeito. O fato de nós dormirmos não significa que, ai meu Deus, não. O controle está na mão de Deus. Nós só precisamos descansar. Porque as doenças hoje que mais têm acometido a humanidade são doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e todas referentes a essas. Porque o homem, nesses últimos de 10, 15 anos para cá, temos carregado muito fardo. É muita coisa que é uma incerteza muito grande, muitas mudanças. As coisas não são mais como eram antes. Antes a gente conseguia até planejar o futuro. Não, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, as coisas têm mudado muito. E nós seguramos a sacola e não queremos abrir mão dela. Mas nessa noite o Senhor está nos dizendo: solte a sacola, eu sou seu pai. Eu carrego esse peso. Eu carrego esse peso, você não precisa carregar. O Salmo 4, versículo 8, ele fala que nós precisamos dormir em paz. Ele fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. E de manhã, né? De manhã, ele ouve a minha oração. Ó Senhor Jesus, fala: em paz me deito, irmãs. Essa é uma das coisas mais difíceis, principalmente nos últimos tempos. Dormirmos em paz, deitar em paz. Nós deitamos, ultimamente nós temos deitado porque precisamos dormir, porque o corpo não aguenta mais ficar acordado. Mas às vezes nós não deitamos em paz. Quando não deitamos em paz, nós não descansamos, acordamos mais cansadas do que quando fomos dormir. Precisamos deitar em paz, lavar o nosso coração, pedir para o Senhor lavar: Senhor, eu quero me deitar, mas eu quero descansar. Eu vou deitar numa cama, Senhor, mas o Senhor é todo inclusivo. Quando eu deitar nessa cama, eu quero que essa cama seja o Senhor. Eu quero deitar em Ti. Eu quero descansar em Ti. Seja o meu travesseiro como o Senhor foi o travesseiro de Jacó. Jacó, ele tomou aquela pedra e colocou a sua cabeça e ele descansou. Então, ele pôde ver o céu aberto. Ele pôde ver Jesus como uma escada e os filhos de Deus subindo e descendo. Esse precisa ser o nosso sono. Precisamos deitar e ver os céus abertos para nós. Ó Senhor Jesus. Em Provérbios 3:25, fala que o sono, ele será suave. O meu sono, o seu sono, ele será suave. É acordarmos descansados, ó Senhor Jesus, e não termos mais pesadelos. Esse versículo fala de pesadelo. Por que temos pesadelos? Por causa da tribulação, as preocupações. Quando nós vamos dormir, no Salmo, acho que é o Salmo 91, que fala, ó Senhor, deixa eu ver aqui o Salmo, eu não estou lembrando ele não. No Salmo 91, ele fala, tem um versículo que fala sobre o dormir, Salmo 91. Senhor Jesus, cadê? Não, deixa eu ver, acho que é o versículo 5. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Deixa eu pegar na versão Salmos 91, versículo 5. Deixa eu pegar na versão Almeida Revista Atualizada, que estamos mais familiarizadas. Ele fala assim, versículo 5, 91, 5 fala: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Esse terror noturno é os pesadelos. Vamos deitar preocupadas, dando base a Satanás de ficar mandando dardos, nos causando terror. O nosso momento de descanso é onde Deus mostra que Ele é Deus e que não somos nada, que precisamos descansar, é onde somos vencidos.
que é quando vamos dormir, é o horário que somos vencidos. Quando estamos dormindo, não tem vida da alma, você está dormindo. Não tem vida da alma. Você está descansando no Senhor. Então, o maligno vai, e quando você não dorme em paz, você não tem um sono suave. Então, ele vai e manda os terrores noturnos. Mas em Provérbios fala que o nosso sono ele tem que ser suave. Ó Senhor Jesus. Em Atos 12:6, conta aquela história que todas nós conhecemos, né? Pedro ele foi preso e o imperador lá botou nos turnos, né? 4 guardas, ficava tomando conta de Pedro nos turnos, ia trocando de turno. E aí o versículo é Atos 12, é meu 4:16. Atos 12, vou pegar na King James. Eu estou muito agoniada com essa King James, porque minha Bíblia é nova, chegou hoje, então estou toda metida. Atos 12. Ai, ai. Atos 12:6. Pedro ele está preso, né? Aquele versículo que fala que Pedro sai da prisão, os anjos abrem a cela ali, Pedro sai da prisão e ninguém vê. Pedro sai, o anjo vai, abre a cela ali, Pedro sai. Mas o versículo 6, ele diz assim, não, eu vou pegar do 5, eu falo assim. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Se nós temos um viver de oração, se nós oramos, Deus se move, então não precisa ficarmos ansiosos. Isso já é um ponto. Senhor Jesus, aí vem o versículo 6 que diz: e aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Ele ia ser julgado no dia seguinte. Qualquer pessoa que vai morrer, que sabe que vai morrer amanhã, fica preocupado. E se for cristão, quer pedir perdão a todo mundo, já quer deixar tudo certinho, quer se arrepender de tudo, porque sabe que vai morrer amanhã. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Aí vem o versículo 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha que versículo maravilhoso. Senhor Jesus. Irmãs, quando nós estamos descansando, o anjo ele vem, toca em nós e as nossas algemas caem. Mas nós precisamos estar descansando. Se Pedro tivesse acordado atribulado, talvez a oração da igreja não fizesse tanto efeito. Ele descansou. Deus trabalha quando o homem descansa. Enquanto o homem está acordado, o homem quer ajudar Deus, quer trabalhar com Deus e acaba atrapalhando Deus. Mas quando o homem descansa, Deus envia o seu anjo, as suas correntes, tudo que te prende cai e você fica livre. Ó Senhor Jesus, e por último, o meu versículo, eu amo o livro de Filipenses, Filipenses 4. Deus escreveu, Deus por meio de Paulo, esses versículos foram para mim. Esses versículos, Filipenses 4. O meu versículo preferido da Bíblia é Filipenses 4:7. Mas eu vou ler a partir do versículo 6. Filipenses, capítulo 4, para encerrar. Esse versículo é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Sempre que eu estou já com aquela ansiedade, eu gosto de pegar para orar ler. Eu sempre pego para orar ler. Eu amo demais. O versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Não importa o que seja. Não importa. É algum. A Bíblia diz: não estejas ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Eu não preciso ficar ansiosa. Eu sempre repito isso para mim. Eu não preciso ficar ansiosa. Eu não preciso ficar ansiosa. Porque se eu sempre oro e apresento a Deus: Senhor, eu estou com essa dificuldade aqui, Senhor. Eu estou com essa dificuldade, Senhor. Me ajuda. Eu oro ao Senhor e quando eu oro, eu preciso deixar na mão dele todo o meu fardo, toda a minha angústia, toda a minha ansiedade. Eu tenho que ir para a presença do Senhor e largar tudo lá e voltar sem nada, vazia. Ó Senhor Jesus. E aí vem o meu versículo, né? E a paz de Deus, que excede, ó Senhor Jesus. Aqui na versão King James diz assim: e a paz de Deus que ultrapassa
todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu amo esse versículo. Amo. Essa paz, ela excede. Ela excede. Nenhum homem consegue pensar sobre essa paz. Ó Senhor Jesus. Essa é a palavra dessa noite, irmãs. Dormir. Deus, ele criou o sono, nos deu esse dom de amor, porque ele quer nos vencer todos os dias e mostrar que ele é Deus e que nós não somos. Somos fracas, somos frágeis, somos mortais, mas podemos descansar nele. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Eu agora vou abrir para as irmãs, né? O compartilhar. Senhor Jesus. Quem está aqui, a primeira que está para mim é pela ordem que está para mim aqui, viu? É a irmã Sandra. Aleluia, irmã Sandra. Eu fui a última a entrar. Os últimos serão os primeiros. E aqui, para mim, você está a primeira, é porque se as pessoas fecharem a câmera, quando vocês fecham a câmera, muda a ordem. Entendeu? Tudo bem. Aí, quando eu estava compartilhando, na hora que for compartilhar, eu vou me esquivar, porque eu não sei nem o que eu vou falar, Senhor Jesus. E aí, eu anotando, aí o Senhor me fez lembrar duas experiências, mas como é longa e referente ao casamento, eu vou falar só a outra, né? Essa questão que a irmã está falando, realmente, olha, meu pai teve uma época que ele estava passando mal, e aí eu tive que ficar lá cuidando dele, que ele mora em outra cidade com meu esposo, e eu fui intercalando com a minha irmã. A gente foi intercalando. Aí teve um dia que minha irmã não podia ir, nem eu, mas ele já estava bem melhor do tratamento que ele estava fazendo, né? E aí eu falei pro meu marido, meu Deus, eu estou tão preocupada. Ele falou, não, vamos orar. E vamos dormir, né? À noite veio essa história aí do terror da noite. Eu falei, meu Deus, acordei logo preocupada. Senhor, e agora? E estava fazendo calor, eu falei, eu vou abrir a janela aqui. Aí eu fui empurrar a janela, e aí, o que aconteceu? O vidro quebrou. Quando ele quebrou e deu um barulhão, eu pensei que meu marido ia acordar, só que ele não acordou. E aí, quando deu aquele barulhão que trincou, quando eu empurrei assim, meus 4 dedos entrou naquele buraco, não sei como. Aí entrou, quando entrou, meu Deus, e quando eu puxei, que eu olhei, eu falei, bom, a hora que ele entrou, eu falei, nossa, acabou com a minha mão. Quando eu puxei, tinha um arranhãozinho bem mínimo. Aí eu olhei para ele assim, aí veio aquela voz muito forte dentro de mim, falou bem assim, eu é que cuido. Na hora, como foi o Senhor falando, na hora ele fez me lembrar de quem? Do meu pai, porque eu fui acordar preocupada. Ele falou, eu é que cuido. Na hora eu fiquei envergonhada. Eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, é verdade. Quem cuida é o Senhor. Eu estando lá ou não, quem cuida é Deus. Como a irmã falou, Deus é Deus. E nós somos homens frágeis, fracos e mortais. Quando nós dependemos do Senhor, aí o Senhor faz todas as coisas. Aí, quando aconteceu isso, eu voltei a dormir e descansei. Dormi mesmo, apaguei. No outro dia que eu acordei, e aí depois eu liguei para meu pai, ele já estava, porque ele estava melhorando, o processo de melhora, né? Mas assim, aí a gente não precisou dormir lá mais. Mas, irmãs, vou falar a verdade, eu fiquei envergonhada, porque ele falou claramente, eu é que cuido. Então, o que estava precisando? Eu descansar nele. E eu tive que acordar à noite e acontecer assim. Eu até tirei foto lá da janela, porque, humanamente falando, era para minha mão ter entrado todinha e ter, né? Eu creio que eu deveria ter ido para o hospital, se eu não tivesse, se não fosse obra do Senhor, né? Mas graças ao Senhor que ele vem falar mais uma vez para nós. Quem faz sou eu é que sou Deus. Você é humano e você precisa depender de mim. E descansar, e essa questão do sono é uma coisa muito séria mesmo. Tudo isso que o Senhor usou aí para falar conosco é para nos ajudar, porque todos nós, em uma situação ou outra, vem uma situação, a gente já, a primeira coisa, você deita e fica, vira de um lado para o outro, vira, e não consegue dormir. Como se a gente fosse resolver alguma coisa, como se a gente fosse Deus. Mas a gente precisa lembrar que nós estamos na mão daquele que pode todas as coisas, em Deus, porque Ele é que faz. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Catinha. Catioca. Amém. Pera, rapidinho. Jesus é o Senhor. Essa palavra realmente é de encorajamento nessa noite para nós. Essa questão da ansiedade é algo que muitos de nós sofrem, né? Quando a gente passa por alguma situação, né?
difícil, principalmente a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Mas o Senhor essa noite veio nos mostrar, né, que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Só nos resta descansar, né? Então, esse sono, quando a gente está nesse sono, né, é o descanso do Senhor, né? Como a irmã falou. O sono é um dom de amor, né? Enquanto a gente está ali dormindo, o Senhor está cuidando de nossas coisas, né? Então, só nos resta a gente descansar e confiar no Senhor, né? E colocar todas as nossas ansiedades, nossas preocupações diante dele, né? Senhor Jesus. Na minha experiência, eu durmo a noite toda. Eu durmo a noite toda. É sério, eu posso estar passando o que foi, mas eu durmo, viu? Meu esposo está de prova, ele, rapaz, eu não sei como é que você consegue. Eu não vou resolver nada, né? Só me resta dormir, descansar e no outro dia entregar na mão de Deus, né? E que a gente possa, né, colocar em prática, colocar nossas ansiedades diante do Senhor. Ele está cuidando de nós, está cuidando muito bem. Senhor Jesus, amém. Amém. Irmã Deusilene. Amém. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim? Bom, eu lembrei de uma frase que eu tenho até um cartazinho dela que fala assim: Deus não disse, viva ocupado e me deixe impressionado, mas ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Então, eu amo essa frase porque às vezes a gente assim quer impressionar a Deus. Você falou isso, Simone, que a gente às vezes quer impressionar a Deus pelo tanto fazer, pelo, não sei, a gente até mesmo na obra, né? A gente acha que a gente precisa trabalhar, fazer, e no entanto o que ele nos pede, tem até um texto do Atmani que fala, não sei se vocês já leram esse texto, servir a casa ou ao Senhor. Ele fala que muitas vezes a gente fica ali no átrio exterior, né? Servindo, e se esquece de entrar no Santo dos Santos, viver na presença de Deus. Você falou de um versículo, e eu vou citar outro que eu amo, que é 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu sempre, assim, quando eu ouço uma mensagem, eu gosto de refletir sobre ela. Eu tenho esse hábito, inclusive nas conferências, eu reúno, tem uns 20 anos, né? Quando eu ia nas conferências, eu sempre saía da conferência pensando, meu Deus, o que essa conferência que eu ouvi tocou de verdade no meu coração e que pode influenciar na minha vida? Né? O que pode me ajudar na minha vida, o que eu ouvi? E essa palavra de hoje, ela realmente é algo assim extremamente prático. Você foi muito feliz na escolha, Simone, da sua palavra, da palavra que você liberou, que o Senhor liberou através de você, porque é algo extremamente prático e que envolve todo ser humano. Eu acho que não existe ninguém que não tenha passado por alguma ansiedade, que não tenha, em algum momento do dia, sentido ansiedade, preocupação, né? Até mesmo o irmão Neil Atmani, ele fala que duvida das pessoas que têm 100% de fé, que não passam por que não vivem nenhum tipo de dúvida. Enfim, é do ser humano isso. Nós somos assim. Nós somos muito complicados. Nós somos... a nossa fé é pequena, o próprio Senhor fala isso, né? Como a fé de vocês é pequena. Então, a gente vive muito essa questão da ansiedade. E eu me pergunto assim, por quê? Eu creio, irmãs, que a gente precisa, assim, ler bastante a palavra e tomar posse das promessas que tem aqui. E acreditar, e tomar uma decisão de acreditar
ter uma convicção, construir uma convicção em nós de que todas essas promessas são para nós. Houve um tempo da minha vida que eu lia a Bíblia e pensava assim, não, essa promessa aqui foi dita para tal pessoa, não é para mim. Ah, foi dito para Pedro, foi dito para João, foi dito para Paulo, isso não é para mim. Mas essa palavra aqui é para mim. Todas as promessas que Deus tem são para mim, e Jesus é o meu sim. Então, no momento que eu descanso que todas as promessas de Deus são para mim, ou melhor, no momento que eu acredito nisso, e acreditar não é um sentimento, a gente às vezes baseia muito a nossa fé em sentimentos, e os sentimentos variam muito, até por questões hormonais, os sentimentos variam. Eu atravesso uma rua, eu estou com fé de um lado, atravesso a minha fé do outro. Quando eu chego do outro lado, talvez eu nem não esteja mais com fé. Então, é uma decisão, sabe? Eu tenho vivido assim, optar por não depender a minha fé de sentimentos, porque no momento que eu dependo a minha experiência com Deus de sentimentos, eu começo a vacilar. Eu não estou sentindo Deus, eu não estou sentindo que vai acontecer, eu não estou sentindo que... Então, isso, na minha experiência, me prejudicava muito. Então, hoje, quando eu leio algo, o próprio Abraão, ele teve um momento em que ele creu contra a esperança. Ele nem tinha mais esperança, e, no entanto, ele tomou a decisão de crer. Então, quando a gente lê a Bíblia, e ler todas as promessas que estão aqui, a gente deve ter uma decisão de acreditar. Isso é para mim, eu não, independente do que eu sinta, independente que eu tenha esperança ou não, isto aqui é um fato, isto aqui é a minha garantia de que todas as promessas, assim como diz aqui em 2 Coríntios 1:20, todas as promessas, Jesus é para mim o sim, o amém. Isso, irmãs, é um treino. A gente tem que se treinar, muitas vezes pregar o evangelho para nós mesmas, às vezes a gente fala que tem que pregar muito o evangelho para os outros, mas é muitas vezes para nós, como, por exemplo, a Simone falou aí na palavra que ela liberou, que ela diz para ela mesma, você não tem por que se preocupar, você não tem por que se preocupar. Riquíssima a palavra que você liberou, Simone. Muito obrigada, que o Senhor te abençoe muito e sempre te dê um sono reparador. Eu passei um tempo assim, muito tempo com insônia, passando a noite em claro, vendo o dia amanhecer. Eu te entendo, minha irmã. É realmente muito difícil, mas que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, dê a você e a todos que sofrem de ansiedade, de insônia, um sono reparador. Aleluia. Amém. Amém, minha querida. Irmã Roseli. Todas essas palavras são experiências riquíssimas. Sandra, Deusilene, Simone. Mas tem uma coisa que deve tirar o nosso sono, que está aqui no Salmo 132, versículo 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Isso deve tirar o nosso sono. Mas na hora que a gente dá morada para esse Senhor, deixa ele entrar no nosso coração, no nosso espírito, diz sim, amém para ele, aí todas as outras coisas que ocorrer com a gente é não crer nas promessas que a Deusilene falou. Porque se está escrito, é para nós. E é para o nosso proveito, para o nosso desfrute. Isso é maravilhoso. Ele não escreveu nada à toa. Nem colocou aqui histórias da carochinha. O que ele pôs aqui é real. E a gente tem que tomar posse. É por isso que ele disse ali para a gente lançar. Lançar, irmãos, sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele cuida de nós. Lançar não é botar devagarzinho, não.
Não é botar com carinho, não. É jogar com força para longe de nós. E isso faz com que o Senhor nos leve para o descanso dele. É uma questão de treinamento, de experiência, de muitos dias. A gente começa como Abraão, cheio de dúvida, cheio de incerteza, mas depois aquilo vai, né, aumentando, vai se concretizando na nossa vida. E quando chega a ponto de a gente oferecer Isaac, ali já não está mais tão pesado, porque a gente já conhece o Senhor suficientemente para saber que Ele pode tirar a gente de qualquer cisterna, de qualquer poço, de qualquer caverna, de qualquer zimbro. Ele pode arrancar a gente de lá e nos dar um repouso gostoso, um sono tranquilo. Eu creio assim. Amém. Amém, irmã Roseli. Edilene. Amém, irmã? Glória a Deus. Que Deus é que me dá esse sono maravilhoso. Eu já tinha umas crises de ansiedade, mas esses tempos, graças ao Senhor, estou bem, viu, Jussi? E o frio está me ajudando a dormir. Amém, irmãs. Jussi, no início, começou falando assim: por que Deus criou o sono se Deus não dorme? Interessante isso, né? Ele criou o sono, mas ele não dorme, né? Aquele que nos guarda, né, dia e noite é o Senhor, ele não dorme. Que bênção. Ele criou o sono pensando em nós. Ó Senhor Jesus. Realmente, o Senhor fez o sono pensando em nós, porque o Senhor, ele não dorme, né? E o Senhor, quando ele viveu na terra, o Jesus, né? Ele viveu em forma de homem. Então, ele precisava de descanso, né? Para dormir. E aí ele sabe que nós precisamos desse descanso. Então, ele criou o sono por isso. Ele sabe que nós, ser humano, não consegue sobreviver o dia todo sem dormir à noite. Por isso que Deus fez o sono, né? Então, o sono é algo assim que renova as energias, né? As forças. Quando a gente dorme direito, a gente acorda descansado. Isso é muito bom, né? Então, quem não tem muito assim, quem tem crise de ansiedade, só anda que não dorme direito, acorda no dia já nervoso, já agitado, porque não teve esse sono reparador, né? Eu se leu aqui o Salmo, em Salmo 3, deito e pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Realmente, quem nos sustenta no sono é o Senhor, né? Ele é que nos dá esse descanso, né? Uma coisa também que Júlio falou que eu achei interessante é que ela disse que nós geralmente só agradece porque a gente acordou, mas quando a gente vai deitar, a gente às vezes não agradece o tanto quando a gente acorda, né? Isso é muito interessante. Então, precisamos também agradecer a Deus pelo sono que o Senhor tem nos dado, que dá, né? Que alguns não têm esse sono, mas outros já têm, outros já dormem demais, outros dormem de menos, mas tudo o Senhor sabe de todas as coisas. Tem vezes que eu fico com insônia, eu começo a orar à noite, oro à noite, já pega no sono. Às vezes eu oro e não durmo direito, e aí torno a orar de novo, e aí consigo, que nem a irmã falou, né? Que às vezes consigo voltar para o Espírito, que assim Deus manda ali aquelas bênçãos aí para nós. Senhor Jesus. Eu escrevi aqui que o sono é um remédio, o sono renova as nossas energias, e o sono também, ele é um, ai meu Deus, ai meu pai, o sono ele é um reparo para nós, é um descanso, aleluia. Amém. Amém, irmã, muito, Amém. Eu vi que muito bom, Júlio.
Eu vi que a mensagem tirou o sono de vocês, estou vendo vocês todos já se empolgando com o tempo. Vou fazer jus à minha figurinha que criaram hoje para mim. Vou começar a controlar o tempo das irmãs, porque senão fica a irmã aí sem compartilhar. Tá bom, Amém. Dona Edilene? Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmã Conceição. Amém, amada. Realmente nós precisamos crer e confiar no Senhor, lançar nossas ansiedades para Ele e confiar que Ele é quem pode. Eu vou tentar resumir, porque eu vivi uma situação que me deu muita ansiedade durante muito tempo, perdi sono muitos dias por causa do que eu vivenciei. Confiei numa empresa que pegou meu apartamento para fazer uma construção e me deu cano. Então, eu verdadeiramente perdi muito sono por conta disso. Muito sono, muitas noites mal dormidas. Às vezes eu cochilava. Agora, se eu tivesse, na época, essa sabedoria de ter lido esses versículos para me tranquilizar, certamente a coisa teria sido diferente. A irmã falou que o sono é o dom de amor. O sono é contrário à ansiedade. E o que eu mais tinha naquela época era a ansiedade, porque eu pensava, como eu vou fazer, vou ficar pagando aluguel a vida toda, onde eu vou colocar meus filhos? Então, essa ansiedade tomava de conta da minha mente. Mas depois eu pensei, tem que entregar para o Senhor. Quando eu comecei a entregar para o Senhor aquela situação e comecei a crer que Ele podia, aquela ansiedade foi diminuindo e aos poucos eu fui conseguindo dormir, mas não foi fácil. Foi um tempo bem longo, irmãs. A irmã também falou que o sono foi criado para que descansemos no Senhor. Oh, mas como seria bom se quando a gente tivesse nessas ansiedades, se lembrasse, né, que precisamos, que ele é um lembrete diário de que somos fracos, frágeis e mortais, né? Uma vez a irmã Roseli falou para mim esse versículo do Salmo 121, não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele dá aos seus. Ela falou para mim lá na casa dela, depois de uma reunião de oração de manhã. Ele dá aos seus enquanto dorme. Fica tranquila, irmã. E esses versículos que as irmãs citam para nós, para nos levar a bom ânimo, realmente funciona, porque parece que é uma injeção que a irmã está dando em nós. Eu nunca esqueci, porque a Roseli citou esse versículo para mim. Descansar em Deus é ter satisfação. Então, nós precisamos verdadeiramente disso, de descansar. Descansar no Senhor, porque Ele tem satisfação de ver que nós estamos confiando nele. Amém, irmã? Amém. Eu não quero alongar, porque tem muitas irmãs ainda para compartilhar. Amém. Por essa palavra, irmã, e eu hoje estava verdadeiramente precisando ouvi-la. Amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém, minha querida. Amém. Compartilhado conosco essa palavra maravilhosa. Amém. Amém. Minha sogra. Sogrinha. Abre a câmera, minha sogra, para todo mundo te ver. Amém. Pode falar, estamos te ouvindo. Amém. Amém. Tá ouvindo? Pode falar. Ouvindo, amém. Amém. Ó, eu vou começar a ler aqui Salmo, que Júcio leu Salmo
Senhor Jesus. Salmo 3, 5. Deito-me e pego no sono, porque deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Esse compartilhar de Manjuce me chamou muito assim a atenção, né? Que às vezes a gente não tem a noção disso. Eu nunca tive noção disso, sabe? Que a gente dorme, mas o Senhor não dorme. Claro que a gente dorme. Quando você começou a compartilhar aí, que falou assim, ó, porque Deus criou o sono, mas ele não dorme. Eu aí fiquei assim, não é que é uma verdade? A gente nunca... Quer dizer, nesses compartilhar da gente toda, assim, entre as irmãs e tudo, eu de mim nunca vi falar nisso, né? Mas é uma palavra diferente. E quando eu vi também você anunciar, eu também disse, eu também vi assim, de um compartilhar diferente. Curiosidade da gente assistir, né? É claro. Aí, né? Mas eu tenho um negócio comigo. Eu até já falei isso assim, com a Dilma, assim, com algumas pessoas, que eu, às vezes, quando o sono me falta à noite, eu levanto, sento na cama, invoco. Aí começo a invocar, e me deito. Não é que no instante eu pego no sono? Aí de manhã eu agradeço, né? Porque eu acho que a gente, nós seres humanos, não só o cristão, a gente tem que deitar e agradecer por todas as coisas que o Senhor nos deu durante aquele dia. E quando despertar, é a primeira coisa que a gente faz, é agradecer. Ter uma nova vida, porque o despertar da gente, eu acho que é uma nova vida, né? E tudo foi Deus que está, e tudo é Deus que está nos dando. Mas eu gostei muito dessa palavra de hoje, viu? Me alertou mais para a vida. Porque desde de menina, não pode prolongar, né? Mas eu vou dizer aqui. Desde de menina, que eu já fui criada assim. Rezar para deitar e rezar quando acordar. Agora você me levou ao passado, mas faz ideia, né? Faz sentido a palavra de hoje. Obrigado, viu? Por essa palavra. Agora eu não estou ouvindo nada. É porque meu microfone estava fechado. Amém, minha sogra. Amém. Maravilhosa. Amei. Amém. Maravilhosa palavra. Eu amo essa interação de vocês duas, irmã Célia. Acho lindo. Vai botar olhado. Que Deus abençoe vocês duas, que haja sempre esse amor e esse respeito. A minha mão, então, amém. Eu nunca tinha pensado, porque a gente dorme, eu nunca tinha pensado. Me levou a refletir. Que maravilha de palavra, amiga. Que maravilha de palavra. E uma coisa que você falou aqui, né? Por que Deus imaginou o sono? Porque o homem gosta de pensar no futuro. O problema é que as pessoas, elas botam uma mochila nas costas, aí vai colocando peso. Preocupação, medo, dúvidas, dívidas, fracassos, vai ficando pesado. Fracassos, angústia, cansaço, filhos, marido, emprego, tribulação, ansiedade. Então, quando você vê, você está lá embaixo, corcunda, de tanto peso que você carrega. Na verdade, se nós fôssemos um pouco assim, se a gente se considerasse mais, eu acho que a gente ia tentar tirar essas coisas para andar com as costas, com o peito para frente. Eu gosto muito de falar isso, eu vou repetir, acho que muitas aqui já sabem, né? Que eu tive um câncer há 2 anos e eu nunca entrei na internet para saber como ia ser a cirurgia, como que ia ser anestesia, que eu tomei anestesia geral, aí quando toma anestesia geral, a gente é entubado, né? Fica com a boca aberta com um tubão lá dentro. Anestesia geral é isso. E olha, eu não li nada,
eu não li um único laudo médico, não abri para ver as imagens, nada. Eu fui operar inocentemente, sem saber de nada. O que ia adiantar eu ler? Eu ia chegar lá no hospital desesperado, porque eu sabia que ia cortar não sei aonde, não sei o quê, tirar não sei o quê, que tantas gramas. Para que eu vou querer sofrer, gente? Para quê? Eu fui na médica segunda-feira, né? Essa semana. Eu fui na minha mastologista, que eu tive que fazer de 6 em 6 meses, tem que fazer exame para ver se está tudo beleza. Aí, só que eu fiz um exame outros dias atrás, e ela falou, aí a médica lá falou assim: eu estou vendo um negocinho aqui, não estou gostando, leva na sua mastologista. Levei, aí ela falou assim: Marta, isso aí não é nada. Eu tenho certeza que não é nada, mas vamos fazer uma ressonância magnética. Aí fiz a ressonância, e aí levei segunda-feira para ela. Nem precisava ter feito essa ressonância, porque eu tinha certeza que não era. Agora, vocês imaginam, se eu tivesse encucado, que era outro tumor. Imagina. Sabe o que era? Um ponto que estava lá dentro, que ela achou que era alguma coisa. Tá vendo? Eu não li o laudo, a médica que leu. Então, a gente tem que se poupar de preocupação, tantas coisas que a gente pode evitar, irmãs, tantas coisas, né? Tem gente que lê do COVID, ouve do Covid, todo dia vai saber quantos morreram, qual a variante que está, como é que é? Eu nem sei. Fica procurando coisa para sofrer. Pelo amor de Deus. Eu fui agora sair com 2 amigas minhas, e sempre que eu chego, eu vou direto tomar banho. Só que eu não fui tomar banho. Eu entrei aqui na reunião, graças a Deus, para ouvir uma palavra maravilhosa dessa. Uma das minhas amigas, ela mora aqui em Sobradinho, e eu fui encontrar com a outra que mora lá no centro. Né? A que me levou, que eu fui no carro com ela, não podia nem encostar nela, porque ela está píssica com a pandemia, com esse negócio aí. Até Deusilene conhece ela. Então, ela está píssica. Aí, a outra, quando eu cheguei, abracei, beijei, apertei. E ela, aí, quando ela chegou, não me abraçou, quando foi embora, Mara, é sem abraço. Depois a gente se abraça. Para que isso, gente? Fica ouvindo, lendo, procurando. Olha na internet, quantos morreram? Em tal lugar morreu. Gente, vamos mudar de ver diferente. Vamos deixar de sofrer, vamos deixar de buscar sofrimento, vamos deixar a mochila leve. Esse é o meu compartilhar. Amém. Amém. Irmã Laide. Amém, irmã. Sou irmã também, irmã. Compartilhar da irmã Mara, viu? Senhor Jesus. Por isso, minha irmã, que eu tenho aqui no... Não vou tomar muito tempo, não, em Mateus 11, que é minha experiência na hora do sufoco, que eu já passei por muito. Eu vim assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, eu sempre que eu estou assim no sufoco, aí eu busco aqui. Senhor Jesus, eu sei que tem me ajudado. Senhor Jesus, a vencer cada situação na minha vida. Sem Ele eu não seria nada. E realmente o Senhor nos ama tanto que sabia que nós, como humanos, frágeis e mortais, não iríamos aguentar ficar direto sem descanso. Então, Ele preparou esse momento do sono. Quer dizer, mesmo que a gente tenha lutas, mas há um momento que a gente é vencido. Somos vencidos, Senhor Jesus, por esse sono. O Senhor vem assim, ó, basta. E aí, a gente desaba. Às vezes isso também acontece comigo, irmão.
porque eu tenho muito sono, viu? Às vezes eu estou trabalhando em casa mesmo, aí estou assim fazendo uma coisa, assim, daqui a pouco eu me distraio, daqui a pouco, ó, o sono vem, Senhor Jesus. E outra experiência que eu tenho, irmão, quando eu vou dormir, aí eu digo assim, Senhor Jesus, Senhor, guarda minha noite, guarda meu sono. Senhor, renova minhas forças para amanhã. Só de ti, Senhor, eu posso vencer. Senhor, toma tudo nas tuas mãos. Eu dependo de ti, totalmente de ti. Aí eu deito e a noite se torna até curta. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmão, pela sua palavra e por essa curiosidade, uma curiosidade legal que a irmã teve e nos despertar para isso, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, minha querida. Consuelo. Ó Senhor Jesus, depois dessa noite, depois dessa reunião, nunca mais eu vou dormir igual. Vai ser diferente. Senhor Jesus, porque essa palavra, ela trouxe algo assim tão maravilhoso para nós, né? Meu Deus do céu, que amor é esse? Que amor é esse? Né? Bota para dormir, Deus bota, né, os seus filhos para dormir, para poder cuidar de cada um deles. Senhor Jesus, isso é muito precioso. Eu fiquei muito tocada. E se tem uma coisa que a irmã falou que eu vou praticar, é quando ela disse assim, Senhor, né, quando ela falou que nós precisamos orar quando dormimos, quando nós deitamos, né? Então, o Senhor, ele precisa ser a nossa cama, o nosso leito, né? E o Senhor precisa ser o nosso travesseiro. Ou como eu quero realmente praticar isso todos os dias. Ó, Senhor Jesus, que palavra abençoada. Né? Saber que o Senhor bota a gente para dormir, o Senhor, ele criou o dia, né? E ele fez separação entre o dia e as trevas. As trevas, ele deu o nome de noite. Então, é para o homem dormir, o homem precisa dormir para poder Deus descansar, né? Senhor Jesus. Aqui eu vou contar uma experiência que me lembrou dessa situação. Teve um grupo de jovens aqui, CEAPista, aqui em casa. E uns ficaram aqui em casa, né? Ficou uma jovem aqui em casa, espalhou, cada um em um lugar. E aí, vieram tomar café aqui em casa todos. E um irmão, um jovem, veio ter, né? Tendo comunhão comigo. Ele falou de muitos, de alguns relacionamentos que ele tinha tido, né? E quanto ele sofria, porque ele não achava uma irmã que queria algo sério com ele. E ele sempre se decepcionando, porque ele queria algo sério. Mas ele chegou a dizer assim que, mano, dou sorte, irmã. E aí, né, ouvi ele falar, mas o Senhor me conduziu a dizer ele, meu irmão, você precisa dormir. Sua Eva só vai chegar se você dormir. Durma, irmã. Mas, irmã, mais do que eu estou dormindo. Não, irmão, não é esse dormir. Irmão, você precisa dormir. Só assim Deus vai trazer sua Eva para você, irmão. E ele ficou muito impressionado e ele abraçou o falar, irmãs. Ele abraçou o falar e não demorou muito tempo, né? E ele me mandou mensagem dizendo, né, que a Eva dele tinha chegado. E ele casou e ele está muito feliz, casou com a CEAPista. Foi uma coisa assim maravilhosa, uma coisa divina, né? Já tem filho. Então, Senhor Jesus, quando o homem dorme, realmente Deus trabalha. Ó Senhor Jesus, quando nós dormimos, precisamos dormir. Irmãs, eu ganhei muito. Como eu ganhei? Como eu ganhei? Eu já gosto realmente, né, de dizer, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor vai à frente, o Senhor já resolveu tudo. Mas hoje, tudo que eu penso, né, que eu falo, eu peguei hoje como realidade. Hoje se tornou para mim muito mais ainda, né? Realidade. Então, esse falar foi muito, muito gracioso. Senhor Jesus, precisamos realmente dormir, né? Valorizar.
a palavra é essa, valorizar o nosso sono, agradecer a Deus, porque veio de Deus Amém. para... Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Silvânia, a cunhada maravilhosa de Mara. Oh, amadas, amém. É verdade, irmãs. Essa palavra dormir no Senhor é a coisa mais extraordinária. E eu sei que muitas da gente já passou por situações que nós não entendíamos isso, né? Eu, particularmente, como a irmã que falou aí inicialmente, eu durmo, irmãs. Graças a Deus eu durmo. E a primeira experiência que eu tive, até eu entender esse dormir no Senhor e eu tomar posse disso, foi quando eu tomei a decisão de pedir demissão. Quando eu trabalhava fora, estava passando por uns problemas de relações, do meu serviço, não estava feliz. E aí um dia eu já estava orando, colocando na presença do Senhor, e eu tive uma preocupação igual a irmã Conceição, porque eu estava mexendo com obra, que a gente tem uma casa no rancho, eu estava construindo essa casa e eu tinha pego um empréstimo. Então, a minha preocupação era quitar esse empréstimo. Então, eu aguentei orando ao Senhor que me desse força para estar no meu emprego até quando eu terminasse de pagar, porque eu não queria, era uma prestação um pouco alta, eu não queria ficar com essa dívida. E aí, nesse dia, irmãs, eu olhei para o céu, lá no rancho, na roça, e aí um dia eu falei, Senhor, o Senhor sabe que está difícil, né? E eu já terminei de pagar, esse mês é o último mês da prestação. Então, está na tua presença, Senhor. E aí eu olhei para o céu, irmãs. Quando eu olhei para o céu, estava aquele dia lindo, maravilhoso, os pássaros cantando, aquelas flores mais belas. Então foi a resposta que o Senhor me deu, que Ele falou. Que eu entendi que Ele falou para mim, não vai te faltar nada, eu sou contigo. E aí, no outro dia, eu pedi demissão. E eu criei, irmã, eu criei que não ia me faltar nada, meu marido, graças a Deus, ele ainda estava trabalhando, hoje ele já é aposentado, mas o Senhor supriu, a gente nunca passou dificuldade, graças a Deus, e aí hoje eu entendo que foi um tempo necessário para eu cuidar do meu filho mais novo, que estava adolescente, para eu me dedicar mais à casa, para eu entender mais a submissão do meu, né, estar submissa ao meu marido, porque eu trabalhava o dia todo fora, a gente sabe que a gente tinha pouco tempo assim de compartilhar, né, era mais só final de semana, porque eu sempre trabalhei muito. E hoje, irmãs, eu vejo que tudo esse confiar, né, esse dormir no Senhor é algo extraordinário. Eu dormi no Senhor naquele dia que eu fui naquela UTI orar pelo meu marido e entregar ele na mão do Senhor. Eu dormi no Senhor quando meu filho saiu para fazer o concurso, e eu falei, meu filho, vai, você é merecedor dessa vaga, você estudou, você sabe, o Senhor sabe tudo o que você fez, você está preparado, vai tomar posse da vitória. E para a honra e glória do Senhor, meu filho passou no concurso. Eu dormi no Senhor quando meu filho foi para a casa dele, que ele foi mudar agora recentemente, e ele falou, mãe, eu vou dormir no meu apartamento. Foi com muita tristeza no meu coração, mas com muita alegria que eu vi que ele agora vai partir para uma nova etapa. Eu falei, vai com o Senhor. Chorei o dia todo, mas eu falei, vai, Deus te acompanha, abençoei ele. Então, esse dormir no Senhor, irmãs, é a coisa mais bela do mundo, é descansar, é entregar. E eu sei que não foi fácil entender isso, eu já fui jovem, nunca fui ansiosa, sim, mas fiquei preocupada, fiquei, né, questionando, duvidando, mas eu glorifico a Deus todos os dias por Ele ter me dado esse dormir, né, amadas? É uma experiência extraordinária. Louvado seja o Senhor. Te amo! Amém. Amém. Jaceline.
Amém, irmãs. Eu posso compartilhar daqui a pouco, Simone? Pode sim, meu amor. Rosa Malha. Rosa. Amém. Então, Oi, amada. vai poder Aqui. compartilhar agora? Vou, minha querida. Pronto, Estava amém. aqui agoniada a falar. Senhor Jesus. Você está me ouvindo bem? Porque tá, de vez em quando está travando aqui. Sim, estou Está me ouvindo ouvindo. bem? Estou ouvindo, pode falar. Pronto. Pronto. A pena que não tem mais tanto tempo assim, né? Mas assim, vou tentar resumir rapidinho aqui. Senhor Jesus. Oh, irmãs, como algumas irmãs já falaram aí, dormir para mim não é problema. Graças a Deus eu durmo bem. Graças a Deus. Mas como já foi falado também, irmãs, eu nunca tinha assim parado para analisar o que é dormir, o que é o sono. Mas hoje eu aprendi que o sono é o cuidado de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu não tenho problema de ansiedade, irmãs, graças a Deus. E assim, eu fico assim muito entristecida pelas pessoas que sofrem disso, porque eu sei que é um sofrimento. Porque o sono realmente, ele nos renova, ele nos renova. Assim, de vez em quando eu tenho algumas dificuldades para dormir. Agora, por exemplo, com essa situação, né, da saúde dos meus irmãos, aí eu durmo, mas tenho acordado assim muito. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor veio me lembrar que é para mim descansar nele, né? Que ele é quem cuida, né? Ainda ontem eu conversando com uma irmã sobre essa questão, que eu falei a ela que a minha pressão ultimamente está muito alta, é 19, é 20, é 18. E aí ela falou assim, você esqueceu, Rosa? Está esquecendo? E eu fiquei assim, sem entender. Ela disse, está esquecendo de entregar tudo na mão do Senhor? Então, assim, eu até assim, tipo, aborreci um pouquinho com ela, porque eu achei que ela foi insensível, né? Eu disse, mas minha irmã não tem como controlar isso. Realmente, de fato, a gente não tem como controlar a nossa mente, né? Como eu disse a ela, minha irmã, a gente controla até a nossa boca, mas a nossa mente não tem como controlar, né? Mas, assim, depois eu entendi. E hoje o Senhor só veio confirmar que a gente realmente precisa descansar no Senhor, né? Lançar sobre Ele as nossas ansiedades, os nossos problemas, porque é Ele quem cuida de cada um de nós, tá bom? Então, assim, teve uma irmã que falou aí que a partir de hoje eu vou ver o sono de uma maneira diferente, e vou ver. Se eu já dormia bem, irmãs, agora então é que eu vou dormir. Louvado seja o Senhor. Muito obrigada, viu, Simone, por você ter deixado Deus te usar, né, para liberar uma palavra assim tão maravilhosa. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você e que Ele cuide da sua ansiedade, da sua falta de sono, tá bom, minha amada? Porque o Amém. sono realmente é maravilhoso, a gente precisa. Amém. 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 Tânia. Amém, Senhor Jesus. Da parte que eu peguei, né, em diante, eu achei bem interessante, né? Você estava falando que o sono é para o descanso no Senhor. E o sono é um lembrete diário que somos frágeis, fracas e mortais. E ela falou também que quando lançamos nossas ansiedades, né, inquietações sobre Deus e dormimos e colocamos as situações na mão dele, ele se pressiona conosco. Aí eu parei, assim, para refletir, que eu sempre fui uma pessoa que dormi muito, sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, mas, assim, eu nunca tive problema em dormir. Se eu encostasse, eu dormia. E aí, quando foi, assim, do ano passado, ano 2020 para cá, eu comecei a ficar com problemas de insônia, né? Eu sempre orava, as irmãs oravam comigo, porque eu ficava sem dormir, eu passava a noite toda em claro, e eu ficava péssima. E eu sempre orava esse salmo aí, né, que você leu, o Salmo 3, 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta.
E às vezes eu assim, até sempre falava assim, Senhor, o Senhor é aquele que não dorme no cochilo e tal, mas eu nunca parei, irmã, para tocar assim na realidade, né? Na realidade dessa questão. O Senhor realmente ele não dorme no cochila, mas ele mais uma vez provou seu amor por nós, né? Essa questão do sono, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. O sono é um energético, né? E depois em diante eu comecei a orar o Salmo 4, o versículo 8, que fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me faz repousar seguro. Hoje eu agradeço ao Senhor, que hoje, graças a Deus, eu já estou dormindo. Eu passei por um período realmente 2020, eu ficava assim desesperada porque eu dizia, Senhor, sono nunca foi problema para mim. Poderia estar acontecendo o que fosse, mas eu deitava e dormia. Mas eu levei esse período, mas foi um período longo, um período horrível para mim. Eu passei por muita situação em várias áreas na vida e eu não dormia, eu não conseguia. Mas hoje, quando eu durmo, irmãs, quando eu acordo, eu agradeço tanto ao Senhor, sabe? Porque você é uma pessoa que sabe como é bom dormir, você gosta de dormir. Eu sempre falo, gente, eu gosto de dormir. As irmãs dá risada porque marca um horário para orar comigo, aí eu já estou ligando, embora quero dormir, porque eu gosto de dormir. E você se vê naquela situação, né, de ansiedade extrema, de você passar a noite, você vê o dia clareando e você não conseguir, você está com sono, você está cansada ali do dia, mas a sua mente, ela não para. Então, realmente, depois de hoje, se eu já amava o sono, se eu já amava dormir, eu vou valorizar cada dia mais. E justo que o Senhor continue, minha irmã, te abençoando, viu? Derramando mais sobre você. Amém. Amém. Su. Amém. Ó Senhor Jesus, é realmente porque o Senhor ele não dorme, porque ele nos guarda, né, enquanto a gente dorme. Ó Senhor Jesus, como Silvana falou aí, né, a experiência dela em olhar para o céu. Quando eu cheguei aqui em Portugal logo, eu fiquei tão ansiosa assim, que minha pressão foi para 19. Eu fiquei ruim, eu tive febre, tive tudo. E eu fui ali diante do Senhor numa praça e falei, Senhor, aqui não é para mim. Eu estou me sentindo peixe fora d'água. E o Senhor falou para mim bem forte, olhe para cima. E quando eu olhei para cima, eu vi o céu. E ele falou para mim, tudo é meu. Foi eu que te trouxe aqui. Aí eu falei assim, Senhor Jesus, naquele momento ali, que eu tive essa experiência com o Senhor, Portugal ficou pequeno para mim, porque eu vi que o Senhor, ele é dono de tudo. Então, hoje, sinceramente, hoje eu tenho vontade de ir no Brasil passear, mas eu não tenho vontade de ir no Brasil morar mais. Hoje eu já me acostumei aqui, parece que eu já nasci até aqui mesmo, entendeu? Então, é experiência com o Senhor. Até nas coisas que o Senhor levanta para nós, que o Senhor nos dá, se a gente não tiver experiência com o Senhor, a gente ainda fica ansiosa com isso. Então, eu passei por uma situação no Brasil muito forte, que hoje eu agradeço ao Senhor em ter passado, pelo fato de eu estar hoje aqui, entendeu? Se eu não tivesse passado o que eu passei, talvez hoje eu não estaria aqui. Então, assim, às vezes ficamos ansiosos por nada, né? Criamos em nós isso aí. A gente pergunta assim, por que estou ansiosa? Não tem um motivo para estar ansiosa e a gente está ansiosa. Então, realmente, focar a nossa mente no Senhor, né? Desfrutar do Senhor, como as irmãs compartilhou aí. Ó Senhor Jesus. Amém. Pati. Amém. Só estava aqui esperando. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Ô, irmã Su, meu sonho é morar em Portugal, viu? Eu amo esse país. Então, Minhas origens são de lá, meus avós. Amém, irmã. Jesus é o Senhor. Irmã, assim, a irmã falou a questão do sono, né? O sono é um dom de Deus. A irmã falou assim, por que Deus não dorme? Esse Deus não dorme é porque ele não precisa dormir, né? Eu acho que ele não sofre de nada disso que nós sofremos. Porque o Senhor, Deus é Deus. Deus é imutável, Deus é novo a cada manhã.
Então, assim, eu vejo assim, o Senhor não tem necessidade nenhuma de dormir, porque Ele não sofre do que nós sofremos, mas Ele se coloca em nosso lugar. Porque Jesus aqui na Terra sofreu todas as aflições que nós sofremos hoje. Então, Ele sabe do que nós passamos, do que nós sofremos. E Ele sabe que a gente sofre por essas situações, né? Então, eu lembrei também daquele versículo, né, irmão? Até Consuelo citou sobre o jovem, né, que queria uma pessoa. Aí eu estava com esse versículo aqui em mente, né? Gênesis 2, 21 fala assim: Então o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Irmã, esse versículo já diz muita coisa, né? O Senhor fez Adão dormir no pesado sono, porque Adão estava ansioso para ter uma auxiliadora, ansioso para ter uma companheira. O Senhor, peraí, você está muito ansioso, vou fazer você dormir, que eu que vou providenciar tudo, é eu que vou fazer a sua auxiliadora. Então o Senhor fez Adão dormir, o Senhor quer fazer a gente dormir. Dormir é descansar no Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. O que Simone passa, eu também já passei muito. Ainda passo, mas hoje em dia eu busco o Senhor, procuro me controlar. E às vezes as pessoas querem passar a ansiedade dela para mim. Eu digo, eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso, porque eu já lancei toda a minha ansiedade sobre o Senhor. Então, não posso deixar as pessoas querer me contaminar com suas aflições e ansiedade. Porque eu tenho o Senhor a quem eu devo lançar minha ansiedade. Então, não vou aceitar que as pessoas venham lançar sua ansiedade sobre mim. Porque o Deus a quem eu sirvo, a quem eu creio, eu sei que Ele está cuidando de todas as coisas. Eu sei que Ele está cuidando de mim, da minha casa, da minha família. Ainda vem ansiedade sobre mim. Muitas irmãs, muitas. Mas, Senhor Jesus, eu falei, Senhor, me dá um sono reparador. E eu sou boa de dormir, irmã. Eu gosto de dormir. Aqui é uma luta para sair da cama. E nesse frio, se eu tenho misericórdia, minha irmã, eu me enrolo mais ainda de manhã, que o frio aqui tá bonzinho demais, viu? Eu já gosto do inverno, porque eu gosto de dormir. Aí meu esposo fica, acorda, amor, vamos fazer isso. Deixa eu dormir. Eu quero dormir. Você não tem sono, mas deixa quem tem sono dormir. Então, assim, essa questão da palavra ansiedade, irmã, é muito boa e hoje é nossa realidade, né? É o que nós estamos passando no momento. Essa pandemia, toda a situação veio causar isso mais ainda em nós, né? Mas a gente dançando sobre toda a nossa sociedade, sobre o Senhor, o Senhor está cuidando de cada situação. Até aqui nos guardou o Senhor. E eu creio que Ele continuará nos guardando. Amém, irmã. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Neide. Amém. Deus não dorme. Deus criou o sono pensando em nós. O sono é um dom de amor. Quem anda ansioso não dorme. O sono é um lembrete de Deus. De fato, quem anda ansioso não dorme. Eu tenho pouco sono. Se eu estiver ansiosa, pior ainda, não durmo mesmo. É o que está pedindo sono a Deus. Então, como o versículo fala aqui, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Então, essa noite que eu peço ao Senhor que Ele tire todas as ansiedades, que eu possa lançar minhas ansiedades sobre o Senhor, e que o Senhor me dê muito sono, porque meu sono é muito pouco. Jesus é o Senhor. Amém, Neidinha. Nininha. Vai compartilhar, Nininha? Bonequinha. Amém. Só um pontinho rápido. Na primeira vez que eu me separei, foi... Meu filho era recém-nascido. Do meu primeiro esposo, que eu estou no meu segundo casamento, né? O primeiro
não deu certo. A gente separou por causa da traição. Ele me deixou por outra pessoa. Já faz 10 anos. E eu passava a noite em claro. Em claro, mas nessa época, quem deixou ele fui eu. Nessa primeira época aí, quem tinha deixado ele tinha sido eu. E eu não conseguia dormir, era uma perturbação, era a noite inteira acordada, até que eu fui, eu não lembro se eu pesquisar não, porque a internet não era muito conhecida, foi em 2004, meu filho recém-nascido. Eu sei que eu encontrei esse versículo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazer pousar seguro. Tenha na minha Bíblia, né? Então, passou a ser um dos meus versículos, assim, preferidos, sabe? Foi quando eu só conseguia dormir quando eu ficava repetindo isso para mim. Foi uma fase muito, muito difícil, né? E a irmã falando aí, eu fiquei, assim, pensando, já trazendo para outra situação, os viciados. Os viciados, você vê que as pessoas viciadas em algum tipo de droga, ou até mesmo de jogos, de qualquer coisa, ela não dorme, ela fica perturbada, né? Ela fica ansiosa, é aquela inquietação, né? Então, isso tudo é o quê? Né? É a falta de descanso. Eu também nunca tinha pensado nessa forma de que a gente dorme, mas Deus não dorme, né? E só Deus é o nosso verdadeiro descanso. Só Ele pode trazer essa paz. Tem vezes que eu me deito na minha cama, mas eu acho que eu não estou na minha cama. Para mim, eu estou nas nuvens, porque eu estou tão em paz, sabe? Eu já até compartilhei isso com as meninas na leitura, que só Deus para me dar essa paz, que eu deito e parece assim que eu estou flutuando, sabe? É uma paz mesmo assim que só quem está sentindo pode entender. Amém, minhas amadas, é só isso mesmo. Amém. Amém, bonequinha, amém. Jaceline, você já pode compartilhar? Sim, sim. Eu estava aqui, essa noite virou uma chave grande aqui, né? Que eu estava pensando nesses versículos, né, que foram falados, lançar sobre o Senhor, né, nossos cuidados e descansar nele. Essas coisas a gente faz quando ainda está acordado, né? Então é decisão. Eu não consigo ter uma noite de sono como o Senhor me propõe, se antes eu não lançar sobre ele os meus cuidados, né? Não deixar ele cuidar do que é meu. E ele preparou o sono para isso, né? Para que eu descanse enquanto ele cuida. E não é à toa, irmãs, que muitos dos nossos problemas, até de saúde mesmo, acontecem durante a noite, né? Muitas vezes eu vou dormir sem ter lançado meus cuidados sobre ele, né? Eu vou dormir sem nem pensar que vou dormir. Eu me deito, me sento, às vezes estou sentada na cama e aquele dia é um dia muito atribulado e eu me sento para ficar ali o quê? Pensando, pensando, pensando e posso pegar no sono no meio daqueles pensamentos sem ter orado, sem ter entregado, né? E eu, pelo menos na minha experiência, muitas das crises de ansiedade que eu tive na minha primeira fase de ansiedade foram à noite, foram depois de dormir, ser acordada aquele tumulto todo, né? E outras situações também aconteceram durante a noite. Então, assim, como é importante, irmãs, essa entrega, esse lançar, né? Porque isso é uma coisa que a gente decide ainda acordado. Ainda é o Senhor na nossa, enquanto a gente está ali, sabendo o que está fazendo, né? Porque quando a gente dorme já era. Mas enquanto a gente está lúcido e acordado, a gente tem essa oportunidade de entregar para Ele tudo que é nosso, tudo que é nosso, né? E simplesmente pedir a Ele uma boa noite de sono. Essa semana eu tive antes de ontem, né, inclusive, eu tive uma experiência muito boa sobre isso, inconscientemente, né? Eu ganho mais consciência nessa noite com essa palavra. Eu estava sentindo muito incômodo, eu estou com a vesícula para operar, muito incômodo mesmo, e eu pedi ao Senhor, já vinha de muitas noites sem dormir direito. Eu disse, Senhor, deixa eu dormir hoje de noite, me ajude a dormir, eu preciso dormir. E assim, foi uma noite de sono profundo mesmo.
Aí, quando foi às 5 da manhã, já foi que eu despertei. E aí, despertei como se o Senhor dissesse assim, agora vamos. E aí, foi a noite, foi o dia que eu pedi oração às irmãs, que eu já acordei tonta, tonta, tonta e vomitando, e foi uma manhã disso. Mas também, nessa manhã, não por causa de estar me sentindo tão mal, eu fui para a leitura da Bíblia com as irmãs, e ali eu fui muito curada pelas orações e por estar ali, não me valer da minha situação para deixar de fazer, né? Até então não tinha comido nada e antes de terminar a leitura da Bíblia já estava conseguindo comer. Então o Senhor, Ele quer isso, Ele quer que a gente se disponha totalmente, né? Enquanto a gente está acordado, para que Ele trabalhe e dependa totalmente dEle, acordado e dormindo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Temos só mais 4 minutos. Só faltou aqui Nai. Nai, você vai compartilhar, Nai? Nai? Nayara? Oi, Você vai boa compartilhar, noite. meu amor? Não, amiga, hoje não. Eu já estava aguardando Morro você de, falar isso, hoje não. morro de Mas vergonha. a gente vai tentando. Compartilha com a câmera fechada, menina. Conta aí sua experiência. Não, agora não, deixa para Tá próxima. certo, tá bom. E temos também Ana Cláudia, né? Ana Cláudia quer compartilhar algo para nós, Ana Cláudia? Sim, amada, sim. Amém. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui no celular. Espera aí, só um momento. Eu vou ler aqui um versículo em Mateus 6,31, que o Senhor diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que bebemos, ou com que nos vestimos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Não os vós inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuida de si mesmo. Basta cada do seu mal, né? E é isso aí que eu falo, minha amada. Todo mundo passa, né? Por mais que seja, a gente fica preocupada, a gente tem um pouco de ansiedade. Tem pessoas que, às vezes, têm que tomar remédio, né? Para cuidar da ansiedade, de não dormir, mas é como a Mara fala, né? E falou. Muitos hoje estão sofrendo por conta de antecipar as coisas, né? Eu já tive momentos assim que eu falo assim, meu Deus, eu não vou me preocupar. Eu falo, vou descansar no Senhor, vou deixar que Deus cuida. Porque, de fato, a gente fala assim, que a gente se preocupa, mas uma coisa eu te digo, não adianta, é uma coisa assim de nós mesmos, a gente temos que aprender realmente a descansar no Senhor. Por isso que o Senhor deixou o sono, para que ele trabalhasse ao nosso favor. Porque a partir do momento que a gente dorme, quando a gente acorda renovada. E se a gente não dorme, a gente no outro dia não é a mesma pessoa, parece que a gente acorda pior. Então, é isso aí que eu queria compartilhar com as irmãs, dentro de cada tema que foi, de cada situação, né, que muitas já passaram, né, e assim, graças a Deus eu durmo bem à noite, né, e eu aprendi e peço muito que Deus me dê força para poder eu lidar nessa situação assim, esperar e descansar nele. Eu não ficar ansiosa como se eu assim fosse resolver alguma coisa. Então, eu procuro sempre estar descansando no Senhor também. Amém. Amém. Eu vou pedir à irmã Tânia para finalizar com a oração. Tânia, você pode fazer isso por nós? Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor. Senhor, nessa noite, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor veio mais uma vez, Senhor, nos mostrar o seu amor por nós. Oh, Senhor Jesus, porque o Senhor não dorme, Senhor, nem cochila. Oh, mas o Senhor deixou para nós o sono, Senhor Jesus, um sono reparador, um sono que revigora. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor,
Senhor, queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, Senhor. Senhor, cremos que nunca mais, Senhor, iremos deitar, Senhor, para dormir. Ó, Senhor Jesus, sem pensar, Senhor. Ó, Senhor Jesus, sem te agradecer, nunca mais, Senhor, nosso sono será igual. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, te pedir que o Senhor a cada dia fortaleça-nos em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Eu vou encerrar a gravação para nós podermos tirar a nossa foto.